E eu quero saudar você com a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Preparado para começar mais uma semana de leitura diária do nosso propósito anual, lendo a Bíblia toda 2025? Eu acredito que sim, por isso que você está aqui comigo. Então, fecha os teus olhos e já vamos iniciar a nossa leitura de hoje com oração. Senhor, meu Deus e meu Pai que está nos céus, maravilhoso é o teu nome. Te louvamos, Senhor, pois até aqui a tua graça, a tua bondosa mão, poderosa mão, nos guardou, nos deu livramento, nos sustentou. Obrigada, Senhor, pois até aqui o Senhor tem estado comigo, tem estado com cada um dos inscritos, com cada um que tem chegado aqui pela primeira vez para fazer parte desse propósito. Que o Senhor continue conosco, porque sem a presença do Teu Espírito Santo, nós não venceremos. Mas se o Senhor estiver conosco, sim, Pai, a vitória já é nossa em nome de Jesus. Fica conosco hoje, amanhã e sempre. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém e amém. Amém? As nossas leituras diárias de hoje estão em Ezequiel capítulos 25, 26 e 27, Salmos 85, João capítulo 9. Ezequiel capítulo 25 diz assim: profecia contra Amon. Essa palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, vira o rosto contra os amonitas e profetize contra eles. Diga-lhes: ouçam a palavra do soberano, o Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, visto que vocês exclamaram: quando o meu santuário foi profanado, quando a terra de Israel foi arrasada e quando a nação de Judá foi para o exílio, vou entregá-los como propriedade do povo do Oriente. Eles instalarão seus acampamentos e armarão suas tendas no meio de vocês. Comerão suas frutas e beberão seu leite. Farei de Rabá um cercado para camelos e de Amon um local de descanso para ovelhas. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Porque assim diz, vocês bateram palmas. Assim diz o soberano, o Senhor, visto que vocês bateram palmas e pularam de alegria com o coração cheio de maldade contra Israel. Por essa razão estenderei o meu braço contra vocês e os darei às nações como despojo. Eliminarei vocês no meio das nações e os exterminarei no meio dos povos. Eu os destruirei e vocês saberão que eu sou o Senhor. Profecia contra Moabe. Assim diz o soberano Senhor. Uma vez que Moabe e Seir disseram: vejam, a nação de Judá tornou-se como todas as outras nações. Por essa razão, abrirei o flanco de Moabe, começando por suas cidades fronteiriças, Bet-Gesimote, Baal-Meon e Kiriataim, que são a glória dessa terra. Darei Moabe e os amonitas como propriedade ao povo do Oriente. Os amonitas não serão lembrados entre as nações, e a Moabe trarei castigo. Então eles saberão que eu sou o Senhor. Profecia contra Edom. Assim diz o soberano, o Senhor. Visto que Edom vingou-se da nação de Judá, e com isso trouxe grande culpa sobre si, assim diz o soberano Senhor: estenderei o braço contra Edom e matarei os seus homens e os seus animais. Eu os arrasarei desde Temã até Dedã. Eles cairão à espada. Eu me vingarei de Edom pelas mãos de Israel, o meu povo, e este lidará com Edom de acordo com a minha ira e a minha indignação. Edom conhecerá a minha vingança. Palavra do soberano Senhor. Profecia contra a Filístia. Assim diz o soberano Senhor: uma vez que a Filístia agiu por vingança, e com maldade no coração, e com antiga hostilidade buscou destruir Judá, assim diz o soberano Senhor: estou a ponto de estender meu braço contra os filisteus. Eliminarei os queretitas e destruirei os que restarem no litoral. Executarei neles grande vingança e os castigarei na minha ira. Então, quando eu me vingar deles, saberão que eu sou o Senhor. Capítulo 26, profecia contra Tiro. No 11º ano, no primeiro dia do mês, veio a mim essa palavra do Senhor: filho do homem, visto que Tiro falou de Jerusalém, o portal das nações está quebrado e as suas portas me abriram. Agora que ela jaz em ruínas, eu prosperarei. Por essa razão, assim diz o soberano Senhor: estou contra você, ó Tiro, e trarei muitas nações contra você. Virão como o mar quando eleva suas ondas. Elas destruirão os muros de Tiro e derrubarão suas torres. Eu espalharei o seu entulho e farei dela uma rocha nua. Fora no mar, ela se tornará um local propício para estender redes de pesca, pois eu falei. Palavra do soberano Senhor. Ela se tornará despojo para as nações.
e em seus territórios no continente será feita grande destruição pela espada. E saberão que eu sou o Senhor. Pois assim diz o soberano Senhor: contra você, Tiro, vou trazer do norte o rei da Babilônia, Nabucodonosor, rei dos reis, com cavalos e carros, com cavaleiros e um grande exército. Ele desfechará com a espada um violento ataque contra os seus territórios no continente. Construirá obras de cerco e uma rampa de acesso aos seus muros, e armará uma barreira de escudo contra você. Ele dirigirá as investidas dos seus arietes contra os seus muros, e com armas de ferro demolirá as suas torres. Seus cavalos serão tantos que cobrirão você de poeira. Seus muros tremerão com barulho de cavalos de guerra, das carroças e dos carros, quando ele entrar por suas portas com facilidade, com que se entra numa cidade cujos muros foram derrubados. Os cascos de seus cavalos pisarão todas as suas ruas. Ele matará o seu povo à espada, e as suas resistentes colunas roirão. Despojarão sua riqueza e saquearão seus suprimentos. Derrubarão seus muros, demolirão suas lindas casas e lançarão ao mar suas pedras. O seu madeiramento e todo o entulho. Porei fim aos seus cânticos barulhentos, e não se ouvirá mais a música de suas harpas. Farei de você uma rocha nua, e você se tornará um local propício para estender redes de pesca. Você jamais será reconstruída, pois eu, o Senhor, falei. Palavra do soberano Senhor. Assim diz o soberano Senhor a Tiro: acaso as regiões litorâneas não tremeram ao som de sua queda, quando o ferido gemer e a matança acontecer em seu meio? Então todos os príncipes do litoral descerão do trono, porão de lado seus mantos e tirarão suas roupas bordadas. Vestidos de pavor, vão assentar-se no chão, tremendo sem parar, apavorados por sua causa. Depois entoarão um lamento acerca de você e lhe dirão: como você está destruída, ó cidade de renome, povoada por homens do mar. Você era um poder nos mares, você e os seus cidadãos. Você impunha a favor a todos os que ali vivem. Agora as regiões litorâneas tremem no dia de sua queda. As ilhas do mar estão apavoradas diante de sua ruína. Assim diz o soberano o Senhor: quando eu fizer de você uma cidade abandonada, lembrando cidades inabitáveis, e quando eu a cobrir com as vastas águas do abismo, então farei você descer com os que descem a cova, para fazer companhia aos antigos. Eu a farei habitar embaixo da terra, como em ruínas antigas, com aqueles que descem a cova, e você não voltará e não retomará o seu lugar na terra dos viventes. Levarei você a um fim terrível, e você já não existirá. Será procurada e jamais será achada. Palavra do soberano, o Senhor. Capítulo 27. Um lamento por Tiro. Essa palavra do Senhor veio a mim: filho do homem, faça um lamento a respeito de Tiro. Diga a Tiro que está junto à entrada para o mar, e que negocia com os povos e muitos litorais. Assim diz o soberano o Senhor: você diz, ó Tiro, minha beleza é perfeita. Seu domínio abrangia o coração dos mares. Seus construtores levaram a sua beleza à perfeição. Eles fizeram todo o seu madeiramento com pinheiros de Senir. Apanharam o cedro do Líbano para fazer-lhe um mastro. Os carvalhos de Bazã fizeram seus remos de cipreste procedente das costas de Chipre. Fizeram seus convéis revestidos de mármore. Suas velas foram feitas de belo linho bordado, procedente do Egito, servindo-lhe de bandeira. Seus toldos em azul e púrpura provinham das costas de Elisá. Habitantes de Sidom e Arvade eram seus remadores. Os seus homens hábeis, ó Tiro, estavam a bordo como marinheiros. Artesãos experientes de Gebal estavam a bordo como construtores de barcos para calafetarem as suas juntas. Todos os navios do mar e seus marinheiros vinham para negociar com você as suas mercadorias. Os persas, os lídios e os homens de Fute serviam como soldados em seu exército. Eles penduravam seus escudos e capacetes nos seus muros, trazendo-lhes esplendor. Homens de Arvade e de Eleg guarneciam os seus muros em todos os lados. Homens de Gamada estavam em suas torres, eles penduravam seus escudos deles em seus muros ao redor. Eles levaram a sua beleza à perfeição. Tarsis fez negócios com você, tendo em vista os seus muitos bens. Eles deram prata, ferro, estanho e chumbo em troca de suas mercadorias. Javã, Tubal e Meseque negociaram com você. Trocaram escravos e utensílios de bronze pelos seus bens. Homens de Bet-Togarma trocaram cavalos e carga, cavalos de guerra e mulas pelas suas mercadorias. Os homens de Rhodes negociaram com você.
e muitas regiões costeiras se tornaram seus clientes. Pagaram-lhe suas compras com presas de marfim, com ébano. Arã negociou com você atraído por seus muitos produtos. Em troca de suas mercadorias, deu-lhe turquesa, tecido, púrpura, trabalhos bordados, linho fino, coral e rubis. Judá e Israel negociaram com você. Pelos seus bens trocaram trigo de Minite, confeitos, mel, azeite e bálsamo. Em razão dos muitos produtos de que você dispõe e da grande riqueza de seus bens, Damasco negociou com você, pagando-lhe com vinho de Elbom e lã de Zaar. Também Dan e Javã de Uzal compraram suas mercadorias, trocando-as por ferro, cássia e cálamo. Dedã negociou com você mantos de cera. A Arábia de todos os príncipes Quedá eram seus clientes. Fizeram negócios com você, fornecendo-lhe cordeiros, carneiros e bodes. Os mercadores de Sabá e de Ramá fizeram comércio com você pelas mercadorias que você vende. Eles trocaram o que há de melhor em toda espécie de especiarias, pedras preciosas e ouro. Arã, Cane e Éden, e os mercadores de Sabá, Assur e Quilmade, fizeram comércio com você. No seu mercado, eles negociam com você lindas roupas, tecido azul, trabalhos bordados e tapetes multicoloridos com cordéis retorcidos e de nós firmes. Os navios de Tarsis transportaram seus bens. Quanta carga pesada você tem no coração do mar, seus remadores a levam para o alto mar, mas o vento oriental a despedaçará no coração do mar. Sua riqueza, suas mercadorias e seus bens, seus marujos, seus homens do mar e seus construtores de barcos, seus mercadores e todos os seus soldados, todos quantos estão a bordo, sucumbirão no coração do mar, no dia de seu naufrágio. As praias tremerão quando seus marujos clamarem. Todos os que manejam os remos abandonarão seus navios. Os marujos e todos os marinheiros ficarão na praia. Erguerão a voz e gritarão com amargura por sua causa. Espalharão poeira sobre a cabeça e rolarão na cinza. Raparão a cabeça por sua causa e porão vestes de lamento. Chorarão por você com angústia na alma e com pranto amargurado. Quando estiverem gritando e pranteando por você, erguerão este lamento a seu respeito. Quem chegou a ser silenciada como Tiro, cercada pelo mar. Quando as suas mercadorias saíam para o mar, você satisfazia muitas nações. Com sua grande riqueza e com seus bens, você enriqueceu os reis da terra. Agora, destruída pelo mar, você jaz nas profundezas das águas. Seus bens e todos os que a acompanham afundaram com você. Todos os que moram nas regiões litorâneas estão chocados com o que aconteceu com você. Seus reis arrepiam-se horrorizados, e os seus rostos estão desfigurados de medo. Os mercadores entre as nações gritam de medo ao vê-la. Chegou o seu terrível fim, e você não mais existirá. Salmos 85. Para o mestre de música, Salmo dos Coraitas. Foste favorável à terra ao Senhor. Trouxeste restauração a Jacó. Perdoaste a culpa do teu povo e cobriste todos os seus pecados. Retiraste todo o teu furor e te afastaste da tua ira tremenda. Restaura-nos mais uma vez, ó Deus, nosso Salvador, e desfaz o teu furor para conosco. Ficarás indignado conosco para sempre? Prolongarás tua ira por todas as gerações? Acaso não nos renovarás a vida, a fim de que o teu povo se alegre em ti? Mostra-nos o teu amor ao Senhor e concede-nos a tua salvação. Eu ouvirei o que Deus, o Senhor, disse. Ele promete paz ao seu povo, aos seus fiéis. Não voltem eles à insensatez. Perto está a salvação que ele trará aos que o temem, e a sua glória habitará em nossa terra. O amor e a fidelidade se encontrarão, a justiça e a paz se beijarão. A fidelidade brotará da terra, e a justiça descerá dos céus. O Senhor nos trará bênção, e a nossa terra dará sua colheita. A justiça irá diante dele e preparará o caminho para os seus passos. João, capítulo 9. Jesus cura um cego de nascença. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: Nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-se aos olhos do homem. Então lhe disse: Vai, lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram:
Não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele. Outros diziam, não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia, sou eu mesmo. Então, como foram abertos seus olhos? Interrogaram-nos eles. Ele respondeu, o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a em meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Eles lhe perguntaram, onde está esse homem? Não sei, disse ele. Os fariseus investigam a cura. Levaram os fariseus o homem que fora cego. Era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então os fariseus também lhe perguntaram como ele recuperava a vista. O homem respondeu, ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos e me lavei e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram, este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntavam, como pode um pecador fazer tais sinais milagrosos? E houve divisão entre eles. Tornaram, pois, a perguntar ao cego, que diz você a respeito dele? Foram os seus olhos que ele abriu. O homem respondeu, ele é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado enquanto não mandaram buscar os seus pais. Então perguntaram, é este o seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? Responderam os pais, sabemos que ele é nosso filho que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora ou quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele. Idade ele tem, falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque tinha medo dos judeus, pois estes haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que seus pais disseram, idade ele tem, pergunte a ele. Pela segunda vez, chamaram um homem que fora cego e lhe disseram, para a glória de Deus, diga a verdade. Sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu, não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Então lhe perguntaram, o que fez ele? Como lhe abriu os olhos? Ele respondeu, eu já lhes disse e vocês não me deram ouvidos, porque querem ouvir outra vez. Acaso vocês também querem ser discípulos dele? Então o insultaram e disseram, discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse nem sabemos de onde ele vem. O homem respondeu, ora, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem. Contudo, ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença estivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Diante disso, eles responderam, você nasceu cheio de pecado. Como tem a ousadia de nos ensinar? E o expulsaram. A cegueira espiritual. Jesus ouviu que o haviam expulsado e ao encontrá-lo disse, você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem. Quem é ele, Senhor? Para que eu nele creia. Disse Jesus. Você já o tem visto. É aquele que está falando com você. Então o homem disse, Senhor, eu creio. E o adorou. Disse Jesus, eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isso e perguntaram, acaso nós também somos cegos? Disse Jesus, se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Amém? Bom, e essas foram as nossas leituras diárias de hoje. E amanhã estaremos aqui, se Jesus não vir. Deus em Cristo te abençoe hoje e sempre.